boa noite. Relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, manda incluir o presidente Michel Temer na investigação de pagamento de propina da Odebrecht. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Delegado Rogério Galoro assume o comando da Polícia Federal e afirma que a Lava Jato continuará forte. Grupos articulam a chamada candidatura coletiva que ainda não tem regras no Brasil. Todos esses movimentos também vão estar representados depois do mandato. 2 pessoas morrem em mais um episódio de ataque a tiros dentro de universidade nos Estados Unidos. Personalidades decidem cortar a herança dos filhos para que eles aprendam a se virar sozinhos. Alugar um cantinho para mim que eu gosto da independência mesmo. Eleições no fim de semana na Itália devem eleger partidos contrários a imigrantes e à União Europeia. Espetáculos inéditos, seminários e mesas de debate marcam o 5º Festival Internacional de Teatro em São Paulo. Na bancada estão o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior e o empresário e produtor musical João Marcelo Boscoli. E você pode participar com as suas perguntas e comentários através do nosso Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Se alguns jovens não levam a vida muito a sério, outros buscam o próprio caminho, longe da proteção dos pais. Muitos empreendedores com até 25 anos de idade dizem que a independência financeira é a melhor forma para encontrar um lugar no mundo. Para os sócios João e Tiago, essas maquininhas representam lutas e conquistas. Eles se conheceram em 2015 e há um ano montaram um negócio que oferece uma plataforma para empresas que querem ter o próprio sistema de pagamento. Mas para empreender, tiveram que convencer a família. Eu não tinha vocação para cuidar de escritório de contabilidade. Eles também sempre entenderam isso e sempre também incentivaram a fazer outras coisas, né, do que eu gostava. Para abrir a empresa, o João teve que abandonar a faculdade. E hoje, depois de 5 anos, eles começam a entender, eles me apoiam, me incentivam, mas no começo foi bem difícil, assim. Uma pesquisa apontou que 2 em cada 3 jovens brasileiros querem empreender. Os principais motivos para essa decisão são a realização de um sonho, qualidade de vida, um mercado promissor e o desejo de não ter chefe. A pesquisa mostrou que 82% dos jovens empreendedores no Brasil já passaram por um emprego. Outros buscam uma recolocação no mercado. Eu vou começar a trabalhar, vou alugar um cantinho para mim que eu gosto da independência mesmo. É muito comum jovens se tornarem adultos sem um objetivo claro na vida. Por isso, para evitar que seus herdeiros se tornassem acomodados, muitos ricaços já anunciaram que vão deixar a maior parte de suas fortunas para a caridade. É o caso do inglês Sting, de 66 anos, que tem cerca de R$1 bilhão. O músico diz que não quer que o excesso de dinheiro se transforme numa espécie de prisão dos filhos. O bilionário americano Warren Buffett, 4º homem mais rico do mundo, com R$300 bilhões, diz que vai deixar apenas cerca de 7 milhões para cada um dos filhos, para que eles possam fazer o que quiserem da vida, mas não o suficiente para viverem sem produzir nada. Bill Gates e a mulher Melinda também decidiram doar a maior parte da fortuna, de quase R$350 bilhões. Os 3 filhos do casal teriam aceitado a decisão e até se sentiram orgulhosos. E existe uma parcela significativa da juventude que tem buscado sonhos, que tem construído perspectivas diferentes, se sentindo útil como cidadão. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigado. Prazer. Como é que vocês veem o comportamento dessas novas gerações, né, que buscam empreender, valorizam muito mais o agora e não uma carreira estável ou mesmo o sonho da casa própria? Isso vem mudando? Olha, Andresa, é questão de criação, é questão de cultura. Se você tem necessidade de trabalhar, se a sua família é pobre, se seus pais estão passando por dificuldades, se seus irmãos não têm dinheiro, não é nem muita questão de opção, é necessidade. Então, os jovens, sobretudo muitos brasileiros, vão para o empreendedorismo porque o pai está desempregado, a mãe está desempregada e tem que se virar, tem que trabalhar. Aliás, o brasileiro é um grande empreendedor. E há uma outra realidade, que na matéria que aparentemente seria essa, desses que foram entrevistados, que não teriam tanto uma necessidade, pois haveria já um colchão em casa, um pai, uma mãe, uma família, e que
Alguns se acomodam. Aliás, na Itália há muito disso, né? Aqueles que são neném, que ficam em casa, na casa dos pais. Eu, como descendente de italiano, conheço alguns que ficam na casa dos pais até 40 anos, né? Não querem sair e os pais abraçam aquele marmanjão de 40 anos em casa. É que a mãe italiana, né? Adora, né? Adora. Então não sai de casa, fica muito da cultura latina, né? E tem outros que saem, mesmo assim, saem por uma realização de um sonho, né? Mesmo tendo aquele conforto, eles não seguem as profissões e vão abrir as próprias empresas. Isso é lindo, isso é bonito demais, porque a juventude traz novos ânimos, traz novas esperanças, novos desafios. Imagine, João, se nós vivêssemos 100 anos, 200 anos, 300 anos, nós sufocaríamos as novas gerações. Claro que sim. Então precisa ter a morte. Os velhos têm que morrer para dar espaço para os novos. Agora, falar né? nessa questão dos sonhos, muitos comentam assim, eu quero também deixar uma marca, fazer algo diferente, né? Ainda tem essa questão, o pensamento de mudar o mundo. Eu não sei se o pensamento de mudar o mundo, né, é algo que é muito pessoal, mas o que eu percebo é que o desejo de deixar uma marca, a palavra legado, a palavra entrar para a eternidade, deixar um marco, acho que isso é natural do ser humano. Eu acho que é o seguinte, isoladamente sempre houve, na minha opinião, a pessoa que tem um ímpeto de construção. Seja os faraós negros para fazer as pirâmides, seja alguns construtores brasileiros do século retrasado que começaram puxando carroças e vários outros casos. Agora, virar uma tendência como virou hoje, é só observar os números, né? Uma parte tem medo do mercado, eu acho que isso no Brasil, pensando no Brasil especificamente, é um medo da crise econômica. Tem uma questão de não querer ter chefe, né? Quem tem horário é o trabalho, não o trabalhador. E eu achei bonito ver que o sonho é um dos itens mais altos, né? E sem o sonho, o homem não sai do lugar. A realização pessoal na frente, então. Eu acho que sim. Eu não acredito em ninguém que trabalhe para os outros. Eu não tenho ninguém que trabalhe para mim. Eu acredito em quem trabalha para si. E aí, consequentemente, faz o melhor para o próximo. A Priquito está falando aqui, nós jovens, desde cedo temos que aprender a entrar no mercado de trabalho para ter seu próprio investimento e sua própria vida. E é claro, as famílias também têm que fazer a sua parte. Andresa, é assim, a hora de empreender é quando você é jovem, porque você pode errar. Se você errar, se você der com os burros na água, você tem tempo de optar por outro caminho. Claro, agora, quando você já está na meia-idade, já tem filhos, é muito difícil você empreender, ir para uma nova atividade, porque não há mais tempo de recuperar os erros. Então, o jovem pode errar, ele tem tempo de recuperar. E eu estive agora nos Estados Unidos, durante o Carnaval, e eu visitei uma universidade, famosa Universidade de Stanford, na Califórnia. E eu vi lá a pré-eleição que eles fazem e eles escolhem as pessoas assim. Nós queremos jovens que desejam mudar o mundo. Não importa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, nós vamos entrevistar. Identifique um problema no mundo e busque uma solução para esse problema. É esse jovem que nós queremos. Então, isso dá um ânimo do empreendedorismo, né? E isso é muito da cultura norte-americana, né? Do jovem empreender, né? Agora, ainda dentro desse pensamento de que é preciso ir à luta com as próprias pernas, a reportagem trouxe os ricaços, né? Citou o Bill Gates e o Sting, que vão doar as suas fortunas, não vão deixar herança para os filhos. Eles estão certos nesse sentido? Historicamente, se você olhar as grandes fortunas americanas, né? Porque eu me lembro quem começou com essa corrida de doação foi o Carnegie, né? O Andrew Carnegie, quando ele vendeu a Carnegie Steel para o JP Morgan, porque seria hoje perto de 400 bilhões, e PJ Morgan perguntou para ele, o que você vai fazer agora? Agora eu vou limpar o meu nome. Para começar, ele construiu 3.500 bibliotecas. Lembrando que o Brasil tem 5.000 e poucos municípios. Então, se você deixa a serviço de alguma coisa, de um bem coletivo, a gente sempre tem que partir do princípio, por mais capitalista que sejamos, que assim, a sociedade ajuda aquele milionário. Não ficou milionário sozinho, ninguém faz nada sozinho. Só queria voltar num ponto que eu acho importante, que ele falou da cultura americana. Eu acho que se exige muito cedo no Brasil que as pessoas decidam o que elas vão ser.
Claro, tem a questão da sobrevivência, muita gente começa a trabalhar cedo porque precisa, mas numa situação estável, eu acho muito cedo, com 16 ou 17 anos, você já saber, a não ser que seja uma maldição familiar como a minha, que há 150 anos trabalha com música. A minha 80 com direito. Então, quando não é uma maldição familiar, porque às vezes você pode sufocar um talento da pessoa. Quer dizer, nunca me foi imposta a música. João, né? a sua não é maldição, é uma bênção. Falei brincando, né? Mas obrigado. Mas eu gosto desse período sabático que dão para os jovens na América do Norte, quando termina o que seria o ensino médio aqui, de ter um tempo de reflexão. Ainda assim é cedo, né? Sim. Mas concordo com o professor, quanto mais jovem você errar, melhor. E tem muita gente que não empresta dinheiro para quem nunca quebrou. Se você não quebrou, eu não te empresto dinheiro. E olha Vamos lá, vamos seguir, que tem muito mais aqui bom. pela frente. As eleições deste ano podem trazer uma novidade, os candidatos combo. Alguns grupos estão se articulando para lançar a candidatura coletiva em que uma pessoa é eleita, mas várias ocupam a vaga. A vereadora Sâmia Bonfim, do PSOL, foi eleita em 2016 para a Câmara de São Paulo com a ajuda do movimento Bancada Ativista. O grupo fazia a mesma campanha para candidatos de vários partidos. Agora, Sâmia defende a candidatura coletiva para uma vaga na Assembleia Legislativa. Você escolhe alguma daquelas pessoas com a qual você se identifica, porque ela vai estar presente no mandato e ela vai compartilhar as ferramentas e as possibilidades que o mandato traz. O movimento Bancada Ativista está organizando uma chapa coletiva para concorrer a uma vaga de deputado em São Paulo. Para explicar a ideia, a entrevista também é em conjunto. Quem vai estar na urna é um jogador, mas você está votando num time. A gente vai ter algumas pessoas representando vários e diferentes movimentos e todos esses movimentos também vão estar representados depois no mandato. Um outro movimento, o Mandato Conjunto 18, está reunindo filiados de vários partidos para disputar uma vaga coletiva no Senado. A tese da candidatura coletiva prevê vários candidatos para ocupar a mesma vaga de vereador, deputado ou senador. Os candidatos fazem campanha sob um único registro. O eleitor vota no candidato registrado, mas elege o grupo todo. Os participantes do movimento compartilham um gabinete. O candidato eleito responde oficialmente, mas as decisões são tomadas por todos. Eu acho que a gente tem que arrumar uma alternativa para mudar o que está aí. E toda ideia é bem-vinda. Eu acho um pouco ridículo, porque tira um pouco da legitimidade do voto do brasileiro. A legislação eleitoral que determina as regras para o registro dos candidatos não prevê a candidatura coletiva. O Tribunal Superior Eleitoral disse que só vai se manifestar sobre o assunto se for procurado pelos partidos políticos ou candidatos ou se tiver algum caso concreto em julgamento. Na Câmara de Belo Horizonte, o mandato coletivo já é praticado extraoficialmente. O grupo Muitas lançou em 2016 uma chapa coletiva com 12 pessoas registradas individualmente. 2 foram eleitas e agora compartilham o gabinete e as decisões com aqueles que foram candidatos. E o que a gente percebe aí é que são jovens, mais uma vez, também dizendo que querem fazer diferente, não é? As intenções são as melhores, pelo que a gente viu da matéria. Mas é uma ideia de que você, na verdade, estaria votando, Andresa, para um gabinete. Você não está votando para uma pessoa. É um jogral, né? Você está votando para uma equipe. Lembra um pouco, seria uma versão não contaminada, digamos assim, da lista fechada, né? Que os deputados queriam fazer a lista fechada. Quer dizer, você vota num partido, numa legenda, e o cacique do partido que vai escolher quem que vai, a ordem. É uma corrupção danada para ver quem é o segundo partido, quem é o terceiro da lista, que é aquela lista fechada que é um horror. Aqui não. Na verdade, seria, de certa forma, um grupo, como se fosse uma lista. E assim, quem vai, leva os outros para ser funcionário do gabinete e ganha. Quer dizer, você vai ser empregado dentro do gabinete. Na política podre atual, existe muita prática do sujeito apoia o candidato, investe 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais numa campanha do candidato com o compromisso de ser empregado no gabinete ou de ser apontado para trabalhar numa autarquia qualquer. Sim. Uma coisa podre. Hoje existe. Você investe no candidato para ter um emprego lá no gabinete. Aqui os jovens, evidentemente, estão com as melhores das intenções. Não é isto. Porém, qualquer mudança na campanha eleitoral tem o princípio da anuidade, o artigo 16 da Constituição da República. Você só pode mudar de 2018 para ter alguma coisa em 2019. Então, há uma questão muito
muito problemática disto, né? Você vota no candidato, mas na realidade você está votando num grupo que vai ocupar o gabinete daquele candidato. São novos tempos, eu acho que nós temos que esperar para ver o que vai dar isso. Eu acho que para o eleitor isso tem que ficar bem claro, né? Que ele está votando, então, em várias pessoas que pensam de uma mesma forma, e para pesquisar, então, esses nomes que estão envolvidos. Paul McCartney, você votou nos Beatles, é isso, né? Eu teria só uma pergunta. Qual o país do mundo que... Acho legal toda iniciativa, gostei do que foi dito, toda iniciativa nos dias de hoje vale a pena, sobretudo quando emana da área mais jovem da população. Mas minha pergunta seria, aonde isso existe mais fora o Brasil, doutor? Eu desconheço. Na verdade, é uma... Tem no Japão? Tem na Suíça? Tem na Suécia? Tem na Finlândia? Tem no Canadá? Eu desconheço. Tem nos Estados Unidos? Porque tem onde o mundo você, funciona? quando vota, você vota tem no na candidato. Alemanha? Você vota... Você vota na pessoa, você confia o mandato parlamentar. Agora, essa questão de coletivo do mandato realmente é algo inusitado. O Bob Juliano está trazendo exatamente essa questão. Ele acha que são grupos oportunistas que elegem candidatos para depois inchar as casas legislativas, né? Você estava comentando isso. Mas não dá para ser otimista nesse sentido, pensando que é possível fazer diferente? Eu acho que, olha, nós temos que também botar o voto de confiança nessa juventude toda, né? Pelo que a gente percebe. Só precisa ter muito cuidado com isso. Agora já se tem hoje. Hoje você vota no candidato, vai todo o gabinete, né? Aliás, cada vez mais assessores e muitas vezes alguns dividem o valor da verba deles, que é um peculato, para o próprio candidato. Quer dizer, há um mercado de assessores que é terrível e custa aos nossos cofres, né? Eu não critiquei a iniciativa. Eu só perguntei qual o país do mundo que funciona onde esse tipo de procedimento é empregado. É só essa a minha pergunta. Só essa, só isso. O delegado Rogério Galloro assumiu hoje a direção-geral da Polícia Federal e garantiu que a Operação Lava Jato vai continuar forte. Galloro ocupa o lugar de Fernando Segovia. Em discurso na cerimônia de posse, o Rogério Galloro afirmou que pretende fortalecer o combate à corrupção e falou sobre a Operação Lava Jato. A Lava Jato continua forte. A equipe do GINC continua íntegra. E desde já reafirmo o compromisso do ministro Jungmann de reforçar essa equipe. Galloro assume no lugar de Fernando Segovia, que ficou apenas 3 meses no cargo. Segovia foi demitido nesta semana por ter feito declarações polêmicas, uma delas indicando que uma investigação contra o presidente Michel Temer seria arquivada. Segovia vai ser adido policial na Embaixada do Brasil em Roma nos próximos 3 anos. O ex-diretor terá renda bruta mensal de R$56 mil. Aqui, o teto do serviço público é de R$33.700. A troca no comando da Polícia Federal foi o primeiro ato de Raul Jungmann ao assumir o novo Ministério da Segurança Pública. A pasta agora é responsável pela Polícia Federal. Jungmann afirmou que haverá concurso para agente federal neste ano e pediu valorização da carreira. Deixar bem clara a preocupação que nós temos com a valorização de todos aqueles que fazem a Polícia Federal. E, por extensão, de todos aqueles homens e mulheres que fazem a segurança pública no Brasil. Pela manhã, Michel Temer participou de um evento em Sorocaba, interior de São Paulo, e falou sobre a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. A situação lá estava muito delicada. E se as coisas desandam lá no Rio de Janeiro, elas servem, digamos assim, de mau exemplo para o país. E a segurança pública é algo que interessa ao país inteiro. Hoje, no Porto do Rio de Janeiro, uma operação policial apreendeu 1,5 toneladas de cocaína. A droga estava escondida em contêineres. E a violência no estado não dá trégua. 2 pessoas morreram numa tentativa de assalto a uma agência bancária em Madureira, na Zona Norte. Os criminosos fizeram reféns e o BOP, Batalhão de Operações Especiais, foi acionado para negociar com os assaltantes. Mas e o Segovia? Vai para Roma, caiu para cima, então? Você já resumiu, caiu para cima. 50 conto para ir morar lá na Itália, né? Na Itália. Não, e não se faz nada. E é linda a Embaixada Brasileira em Roma, né? É linda, a Piazza Navona, é linda a Embaixada Brasileira em Roma mesmo. E não acontece nada. Né? De vez em quando tem uma exposição artística e tal, é uma bela velediatura, é muito agradável lá, deve ser um cargo muito agradável esse de se ocupar, né? Agora, eu estava vendo uma informação que existiria um impedimento legal nessa nomeação, porque ele já esteve nessa função de adido na África do Sul até 2017. Então, ele precisaria ficar fora dessa função durante 3 anos. E que, nesse caso, o próprio é que revogaria essa norma. E se isso se confirmar, precisaria haver o Ministério Público, né, para atuar, né, mas
Precisaria se confirmar esse fato. Agora, sobre esse Ministério da Segurança Pública, eu estou de acordo com esse ministério, eu sou a favor desse ministério, sabe? Muita gente diz que não, que é uma jogada política, porque antes a Secretaria da Segurança Pública estava dentro do Ministério da Justiça. Mudou-se isto, deu status de ministério. E esse eu acho que foi um dos acertos aqui, porque nós precisamos integrar a inteligência policial. Tem polícia militar, tem polícia civil, cada estado tem a sua, tem polícia rodoviária federal, tem a polícia federal, tem as guardas municipais. Então é polícia para tudo quanto é lado, mas cada um falando uma língua. Parece no Brasil, quando nós tínhamos os trens, lá na época do Brasil Colônia, tudo que cada um tinha uma bitola, para não ter a integração dos trilhos. E aqui as nossas polícias, cada uma tem a sua bitola. Quer dizer, não se conversam. Isso é um absurdo. Então, essa questão do Ministério da Segurança Pública, eu apoio. Eu acho que foi finalmente um ministério muito melhor do que o da Pesca, né? Muito melhor do que o da Pesca. Pô, melhor que o Ministério da Pesca até o Ministério do Ping-Pong. Né? Olha, tem de tudo, né? Tem de tudo. Agora, eu entendo que o ministro Jung é um ministro muito preparado. Eu acho que finalmente aqui se deu um passo correto nesse sentido. As pessoas estão aqui inconformadas com a história do Segovia. O Duda, ele comenta, eu quero ser mandado embora assim. E o Enio Torres, meu sonho também é fazer muita lambança no trabalho e ser demitida para ganhar uma bolada na Itália. Piada, não? Ele coloca. Piada pronta. Piada pronta. Agora, falando um pouquinho do novo diretor, então, que assume, né, no lugar do Segovia, que ele garantiu que a Lava Jato continuará forte. O que esperar nesse sentido? Esse novo diretor da Polícia Federal, é um policial muito conceituado. Ele é da equipe do anterior diretor da Polícia Federal, que comandou toda a fase da Lava Jato, e hoje se vê pela sessão em que ele tomou posse, que ele foi aplaudido pelos colegas, porque o Segovia realmente acabou pisando nos outros policiais, interferindo, dando opinião nos outros delegados, quer dizer, falando o que não devia falar, enfiou o pé pelas mãos e trouxe uma crise política danada. E junto com isso, veio agora o Temer incluído numa das investigações que nós vamos falar ainda à frente. Falar agora, então, por falar em Lava Jato, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, incluiu o presidente Michel Temer no inquérito que apura um suposto pagamento de propina pela Odebrecht para o MDB. Fachin atendeu a um pedido feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, também são investigados no caso que faz parte da Operação Lava Jato. Temer ainda é alvo de outro inquérito que apura se ele recebeu propina para editar um decreto sobre portos em maio do ano passado. Vocês querem comentar essa notícia? Eu queria saber qual a relação do presidente da República com o Porto de Santos, que eu sempre ouço falar que é um reduto importante do Michel Temer, o Porto de Santos. Como cidadão, nunca eu consegui obter a resposta. Qual a relação do Michel Temer com o Porto de Santos? Alguém sabe me dizer? Se alguém souber, quiser mandar aqui escrito, eu nunca consegui entender. E não é de hoje, né? Já tem algumas décadas. Eu queria, se algum espectador souber, eu estou à disposição, gostaria de saber. Qual a relação do Michel Temer com o Porto de Santos, ao final das contas? Ou no final das contas, Pasquale, desculpa. Eu gostaria de comentar o seguinte, essa decisão do Supremo, existe a nossa Constituição é cheia de privilégios, é cheia de imunidades. E uma delas é uma imunidade que se entendeu importante na época que se fez a Constituição, de que o presidente da República não pode ser responsabilizado durante o exercício do cargo por crimes, por fatos ocorridos antes dele tomar posse. E é exatamente este caso. Só que a Constituição fala, não poderá ser criminalmente responsabilizado enquanto ele estiver no cargo, por fatos anteriores. Aí, o que diz o Supremo agora? O Fachin, a Raquel Dodge? Uma coisa é ser responsabilizado, outra é ser investigado. Ele pode ser investigado, que ele não pode ser processado e condenado enquanto estiver no cargo por fatos anteriores. Por exemplo, a pessoa foi eleita, olha, mas lá atrás você fez isso, e condena ele. Então é para garantir o exercício do mandato. E o Supremo falou, não é porque você está presidente que nós vamos deixar de investigar. E antes o Supremo tinha tomado uma decisão diferente. Ou seja, houve uma mudança no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido. Assim, em termos de investigação. Não em termos de prisão. Sim. Ótimo. 2 semanas depois do massacre na Flórida, um novo ataque armado foi registrado nos Estados Unidos, desta vez na universidade. 2 pessoas morreram. O atirador está foragido.
A polícia identificou o agressor como James Eric Davis Jr., de 19 anos. Os disparos foram feitos em um dormitório do campus da Universidade Central de Michigan, que tem cerca de 23 mil alunos. Testemunhas disseram que o rapaz chegou atirando, 2 pessoas morreram. Não há informações se ele era estudante. O ataque foi um dia depois do presidente Donald Trump cobrar de congressistas leis mais rígidas para o controle de armas no país. Hoje, a Associação Nacional de Rifle anunciou que se reuniu a portas fechadas com Trump e disse que ele recuou. Trump teria prometido à associação seguir apoiando o direito dos cidadãos a portar armas. O presidente americano tem sido pressionado pelos grupos pró e contra armamentos desde o ataque na escola de Parkland, na Flórida, há 2 semanas. Portando uma R-15, o ex-aluno Nicholas Cruz, de 19 anos, invadiu o local e matou 17 pessoas, a maioria alunos. Mais um ataque a tiros em escola, dessa vez na universidade. E o lobista da Associação das Armas sugere que Trump não quer o controle de armas após ter se reunido com ele. Bom, é a segunda emenda, né? O direito de portar armas, né? Acho que surgiu numa outra época em que era importante, né? A independência americana se deu graças ao fato de cada um ter arma em casa. Mas se você está num país que você consegue comprar armas num supermercado, armas para matar alces, numa cidade que não tem alce. E quando você pode, em qualquer feira e sem nenhum tipo de documentação, comprar uma arma, a coisa está feita. Quer dizer, eu não vejo uma outra maneira disso melhorar, a não ser que exista um controle maior com relação ao porte de arma. Haja vista os números londrinos comparados a qualquer capital americana, né? O direito de portar armas, essa segunda emenda foi escrita numa outra época. Não é possível que um cara entre num supermercado da esquina e compre uma arma e ele possa entrar em qualquer estabelecimento atirando. Eu acho que chegou a hora de repensar isso, muito, muito seriamente. Olha, um dos maiores problemas aqui, e esse é inquestionável, são as armas de grosso calibre e de alta letalidade. Então, antes da discussão da arma ou não, quer dizer, essas de R-15, rifle, metralhadoras, e isso deveria ser evidentemente proibido, isso deveria ser ponto pacífico, porque são armas de alta letalidade, não é? É arma de guerra. E continuam sendo vendidas, inclusive a rifles, realmente de tiros sequenciais, são armamentos de guerra, né, à venda. Silenciadores. Então, assim, essa questão dos armamentos de alto impacto letal, para mim isso me parece pacífico, que deveria ser proibido esse tipo de venda só para colecionadores, para tiros esportivos e tal. Outra questão são as armas de baixo impacto, que é um outro, porque se esses jovens tivessem ido com 38, com uma pistola normal, não teriam causado esse estrago como que ocorreu com essas armas altamente potentes. Agora, há uma questão, João e Andresa, 2 coisas. Primeiro, a culpa é das armas? Em parte, dessas armas de grosso calibre, sem dúvida que você deu um instrumento. Mas o que está por trás disso, João? Sim. Você conhece bastante os Estados Unidos, sim, a cultura e tal. Eu acho que deve haver uma questão, e aqui já não sou um conhecedor profundo, mas a questão de bullying nas escolas, né? A questão de como está a questão psicológica dentro da sala de aula, né? Dessa questão de bullying. Eu, por exemplo, na minha juventude, fui vítima de bullying terrível. Em toda a minha infância, eu sofri um bullying que eu não desejo a ninguém. Os meus anos de colégio foram um inferno. De repente, se eu não tivesse uma estrutura psicológica, uma estrutura psiquiátrica boa, né, uma estrutura de personalidade, e tivesse acesso a uma R-15, vai saber. Então, você pega um jovem que não tem uma estrutura de personalidade adequada e ainda dá uma arma desse calibre, desse porte, ele sai matando. Então, precisa ter um cuidado com essa questão do bullying, e porque está se tornando uma patologia dos jovens norte-americanos. Uma coisa muito estranha, né, João? Não dá para se acostumar com isso, né? Não dá para se acostumar com isso de maneira nenhuma. Agora, vamos lá. De 2000 a 2018, as crianças ficam excitadas, a sociedade americana dá remédio. O que é comido lá é um lixo com gosto de comida. São aqueles reality shows que deixam a gente constrangidos. Aí você fica 18 anos tuchando essa cultura na cabeça das pessoas, e quando elas criam ou fazem 17, 18 anos e saem de casa atirando, você pergunta onde é que está o erro. O Trump não é uma causa, o Trump é uma consequência de quase 2 décadas de imbecilidade. E a gente esquece do Bush, né? E veja a seguir, homem é solto após ser condenado injustamente por abuso de filhos.
E na Itália, partidos extremistas lideram as intenções de voto nas eleições deste fim de semana. Nós vamos mostrar já. Dois homens foram presos com quase R$2 milhões na zona oeste de São Paulo. João Luiz Dias Pérez, de 26 anos, e Tiago Rodrigo Rosa, de 33, foram presos em flagrante com R$1.800.000 no porta-malas de um carro. Eles não conseguiram explicar a origem do dinheiro e disseram que receberiam R$2.000 para transportá-lo. Os dois chegaram a oferecer R$800.000 de suborno aos policiais. João Luiz e Tiago Rodrigo ficaram presos até o fim do processo. E o dinheiro ficará depositado em uma conta judicial. Uma pesquisa mostra que 2 a cada 3 feminicídios registrados no estado de São Paulo acontece dentro de casa. De acordo com dados do Ministério Público Estadual, em 58% dos casos foram usadas armas brancas como facas. E a principal motivação é a separação do casal. Em São Paulo, um homem condenado injustamente no processo em que foi acusado de abusar dos filhos saiu hoje da cadeia. Atercino Ferreira de Lima, filho de 51 anos, ficou quase um ano detido. Os filhos afirmam que foram obrigados a mentir depois da separação dos pais em 2002, quando ainda eram crianças. Na época, os laudos foram negativos para a violência sexual. Atercino tentou provar inocência por 15 anos, mas acabou preso em abril do ano passado. Os filhos e os advogados disseram que não pretendem entrar na justiça contra a mãe, que deu início às denúncias. Acho que sempre vale chamar a atenção para essa questão do feminicídio, né? Que a maioria dos casos acontece dentro de casa justamente pelos parceiros. Essa é a regra, continua ainda, porque quando a mulher não tem independência econômica, isso é um dado importante, o homem que tem o poder econômico, entre aspas, com essa patologia, se sente, entre aspas, dono daquela mulher. A independência econômica da mulher, ela é a maior libertação que ela tem daquele homem, porque às vezes, como ela depende financeiramente nessa estrutura patriarcal que vem, tá mudando, mas ela tem medo de brigar com o marido, porque senão ela vai ficar sem nada. E aí ela suporta a violência, se sucumbe à violência, porque ela depende economicamente do homem. A partir do momento que nós tivermos a emancipação econômica da mulher, e está aumentando, o número de casos de violência irão diminuir. Esta é uma realidade que a gente experimenta na prática da advocacia. Agora, só colocar mais uma coisa aqui que nós ouvimos de muitas mulheres, muitas vezes isso se repete, que elas têm medo de denunciar justamente porque vão ouvir do outro lado assim, mas será que alguma coisa você fez? Esse é um clássico, né? Mas é essa notícia que a gente está comentando? Não, nós estamos comentando qualquer uma lá do Giro. Não, é que assim, a gente viu um cara que teve a vida arruinada. 15 anos tentando provar que era inocente. E os próprios filhos disseram que ele era inocente. Acho estranho eles não processarem a mãe. É ela que tinha que estar em cana. E eu amo mulher, acho que a mulher merece o sim para tudo. Acho que a nossa principal função na Terra, fora cuidar dos filhos, é fazer as nossas mulheres mães, as nossas mulheres felizes. Mas, dito isso, arruinaram a vida do cidadão, jogaram uma sombra sobre a reputação dele. Como é que se tira? Como é que esse cara, durante 15 anos, pegava um jornal na porta da casa dele, né? Eu acho isso seríssimo, entendeu? E hoje em dia, há maneiras de você vigiar com câmeras e tal. O que aconteceu com esse cara me lembra a escola base. Que um cara foi acusado, né? O dono da escola foi acusado, nada foi provado e arruinou a vida do cidadão. Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Agora, esse clássico de que a mulher usa saia curta e sofreu algum tipo de dano, de agressão, e chega na delegacia e vem essa cara de pau de alguém perguntando: ah, você quis também com essa roupa e tal. Vamos lá. Não é não. Se a mulher sair de mini saia, não quer dizer que o senhor tem o direito de encostar a mão nela. Eu acho que qualquer pessoa que pratique qualquer tipo de agressão sexual a uma mulher merece, no mínimo, ficar em cana até ver o que aconteceu. Agora, as pessoas estão perguntando aqui, eu pergunto, então, se nesse caso o Estado não deveria processar essa mulher por todo o gasto gerado, embora o pai não queira entrar na justiça. Duas coisas. Primeiro, a questão da mulher, queria comentar 3 coisas muito rapidamente. A questão da mulher, às vezes são as próprias mulheres que reprimem elas, que tem uma repressão tremenda, e elas mesmas falam: também você usou mini saia, a própria mulher.
Não, eu conheço sendo preconceituosa, eu conheço o caso de preconceituosa com a sexualidade da outra que ela não tem reprimida, que ela a tem reprimida, né? E eu conheço mulher que apanhou do marido e chegou para uma mulher mais velha, ela disse, não vai denunciar, porque vai sobrar para você, fica na sua. Agora, só rapidamente, esse caso dessa pessoa que foi inocentada é um projeto lindo, chama Innocent Project Brasil, da advogada criminalista, minha amiga Dora Cavalcante, que eles estão pegando casos, indo atrás de erros judiciários. E nesse caso, esse filho, quando o pai foi ser julgado no Tribunal de Justiça, falou para o desembargador. E o desembargador teria falado, não, aqui não cabe ouvir você mais. Quer dizer, houve uma negligência da justiça e aí precisou escolher as provas depois e entrou com uma revisão criminal. Quer dizer, fez justiça. Porque essas questões de violência sexual, quando há uma separação no casal, são terríveis, porque é a palavra exclusiva da vítima. Porque a agressão sexual acontece a 4 paredes. Então, pega a palavra da vítima, quando não tem laudo positivo, fica a criança acusando 15 anos depois o pai ou a mãe de um abuso. E muitas vezes dá cadeia mesmo. É terrível que nesse caso as crianças foram obrigadas a mentir. Mas tem casos que as crianças realmente são abusadas. Então fica o judiciário abuso, dando crédito, mas o judiciário tem que dar crédito à palavra da criança. Mas fica a palavra sozinha. Se não tem laudo, tem que absolver. O problema é que se dá a palavra demais e acaba você condenando a 20 anos, a mais de 20 anos, uma pessoa que era inocente. Eu já tive mais de um caso nesse sentido no meu escritório. E, por último, rapidamente, essa prisão com os 1.800.000 reais, só esclarecer para o telespectador que eles foram presos e vão responder pelo suborno, porque tentaram comprar os policiais. Porque portar dinheiro vivo não é crime. Veja bem, o crime é lavagem de dinheiro. Você tem um crime, um ilícito, e você vai transformar aquilo no lícito. Se você está transportando dinheiro e esse dinheiro é de uma origem suspeita, portar dinheiro em si não é crime. Mas devia ser, que ninguém anda com isso, tá? É claro que esse dinheiro é ilícito. Estou de acordo. Porém, pela nossa legislação, portar dinheiro não é crime. Pode ser um indício de lavagem de dinheiro. Mas subornar já diz alguma coisa. Cana na hora. Na hora. E hoje, sexta-feira, dia que temos sugestões de boas leituras dos nossos comentaristas, é a Estante JC. Quem vai começar? Posso falar? Vou falar de um gênio brasileiro, né? O Milor Fernandes. Eu escolhi um livro dele, o livro Vermelho dos Pensamentos do Milor. É interessantíssimo porque são quase que aforismos, são pequenos textos, diálogos dele. E é curioso, para citar uma que eu gosto bastante, Humberto Eco recentemente falou que a internet mostrou que existe o idiota universal, né? O Milor falou a mesma coisa nos anos 50. Ele fala de computador nos anos 50 de um jeito assustador, né? Que a cibernética, ele não tem medo do banco de dados, que ele não tem medo da cibernética, que ele não tem medo de nada disso. E ele falou, fiquem tranquilos, cidadãos, nós nunca seremos substituídos pelas máquinas por uma razão. A gente paga imposto, as máquinas não. E para mim, hoje, olha, poderá ser piegas o telespectador, mas hoje o Jornal da Cultura me ligou, a produção falou, Delmanto, que livro você está lendo? Aí eu falei, você é absolutamente sincero, como não há de ser. Eu estou lendo um livro que o meu pai acaba de lançar, chama O Gesto e o Quadro, é o Roberto Delmanto pai, e é um livro delicioso. São contos da vida da advocacia, mostrando o lado leve, o lado humano, o lado colorido, o lado bonito dessa profissão tão árdua que é a advocacia criminal. E eu estava lendo ontem para os meus filhos os contos. São contos que ele escreve, é o 4º livro que meu pai escreve, e o livro é uma delícia. Muito bem. Obrigada pelas dicas. Imagina, um prazer. O fantasma dos partidos extremistas voltou a assombrar a Europa e desta vez na Itália. O país vai às urnas neste final de semana. 2 partidos populistas, anti-euro e anti-imigração, lideram as pesquisas. Em primeiro está o Partido Liga, com 38% das intenções de voto. Liderado por Matteo Salvini, a legenda prometeu expulsar 600 mil imigrantes do país. Ele formou uma aliança com os conservadores da Força Itália, do ex-premier Silvio Berlusconi e com os neofascistas Irmãos da Itália. Berlusconi virou cabo eleitoral de Salvini. Em segundo aparece o movimento 5 Estrelas, que tem 28% do apoio popular. Liderado por Luigi Di Maio, o partido é eurocético, contra imigrantes e defende a saída da União Europeia. Apresentiamo uma squadra di governo prima
A terceira e menor ala política é o Partido Social Democrata, liderado pelo ex-premier Matteo Renzi, que tem cerca de 20% de popularidade. Se nenhum dos três partidos alcançar votos suficientes para conquistar a maioria das cadeiras, será necessário uma coalizão para indicar o primeiro-ministro. A Itália ainda se recupera de uma crise econômica severa e a dívida pública do país está em 130% do PIB. Já estão falando aí do Berlusconi, que é a versão italiana do Rouba Mais Faz? Não, na verdade, o Berlusconi é o Rouba Mais Faz, né? Inclusive dança, né? O tchá-tchá-tchá lá com o pessoal do Gaddafi, aquela coisa toda, né? Mas o que eu digo é o seguinte, quando há uma crise econômica, uma situação, vem o populismo, de direita e de esquerda, né? A Lega Norte, esse partido, né, extremista da direita, está crescendo. Ao mesmo tempo, nós temos o Cinque Stelle, que é esse partido de centro-esquerda, como se fosse aqui uma centro-esquerda, não é? Mas tem prefeito jovem, uma prefeita muito jovem em Roma, que tem feito uma administração, está deixando muito a desejar. Tem a prefeitura de Torino, enfim, são jovens idealistas de um centro-esquerda, tem um discurso, não é de abandonar a União Europeia, mas ter uma independência maior para poder ter um maior endividamento, etc. e tal, menos barreiras econômicas, que vem trazendo aí um novo suspiro, mas desgastou um pouquinho com essas prefeituras. Enfim, e tem o Partido Democrático, o partido de esquerda que estava lá, que foi muito mal, quer dizer, então essa questão do parlamentarismo, se você não tem uma maioria, vem o presidente e dissolve e desconvoca novas eleições. Sim. Imagina se tiver parlamentarismo no Brasil também. Eu gosto do parlamentarismo, mas com o PMDB hoje, que é o MDB, sim, talvez se fosse um parlamentarismo de um partido quase que domina tudo, que isso é centrão, né? Essas coisas. É estranho esse extremismo todo, porque a Itália, para começar, para conseguir ter definido uma língua própria, foi uma confusão, milhares de dialetos. Pegar a Inglaterra. A Inglaterra é Anglia e Saxônia. 500 anos de domínio latino na Inglaterra. E também houve os celtas. Então, o que é exatamente o inglês? Então, eu fico muito preocupado com essa questão dos separatistas, porque o mundo não foi feito dessa maneira, né? Foi a colaboração que nos fez chegar aqui, né? A União Europeia ajudou a Itália, teve dinheiro da Alemanha, quer dizer, houve uma ajuda à Itália, porém, ao mesmo tempo, ela põe limites, né, às questões de gasto. E tem muito imigrante lá, a verdade é essa, por causa da África, né? Sim. Então, eles estão vivendo esse drama da alta imigração. E em instantes, o número de mortes por frio na Europa passa de 50. E em São Paulo, 5ª Mostra Internacional de Teatro tem espetáculos, peças e seminários. Aguarde que nós voltamos já. A 5ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo ocupa vários espaços da cidade. Além dos espetáculos, o público acompanha seminários e mesas de debates. O cenário de uma filmagem vira uma máquina do tempo na peça Campo Minado, que reúne veteranos britânicos e portenhos da Guerra das Malvinas. No palco, 6 atores falam sobre suas experiências e as marcas deixadas na disputa pelo arquipélago no Atlântico Sul, que aconteceu há 35 anos entre Argentina e Inglaterra. Entre os veteranos estão o inglês David Jackson, que transcrevia códigos de guerra e hoje é um psicólogo que ajuda ex-combatentes. Ele diz que é um trabalho muito duro de fazer emocional e fisicamente. É impactante e as pessoas agradecem felizes, entendendo no final o que aconteceu nas Malvinas. O argentino Gabriel Sagastume é um soldado que não gostava de atirar e hoje atua como advogado criminal. Gabriel diz que nessa obra tentaram juntar, além das suas experiências de vida da guerra, certas experiências que os uniam, como, por exemplo, a música. A peça faz parte da 5ª Mostra Internacional de Teatro, que acontece em São Paulo até o dia 11 deste mês. São 10 espetáculos inéditos, além de seminários, palestras, residências artísticas, mesas de debates, diálogos e performances. Nesta edição, o tema é a relação entre memória e história da arte no Brasil contemporâneo, com uma reflexão sobre os momentos em que a arte esteve no centro de debates públicos no país. Vão ter diversas ações em que a gente vai convidar o público para conversar com artistas, críticos,
científicos, pesquisadores, sobre esse assunto. O Festival Internacional de Teatro acontece em vários espaços na capital. Ingressos e informações estão no site mitsp.org. As atividades têm entrada gratuita e as peças têm preços acessíveis. É riquíssimo, né, esse festival, e ainda mais chamando a atenção justamente para a arte como centro do debate, né? Eu acho que sim. Já aconteceu várias vezes. Várias vezes. E eu gostei muito dessa parte final, que é a chamada formação de plateia, né? Quando a gente está vendo um jogo de beisebol, eu pelo menos tenho 47 anos, nunca consegui entender. Acho bonitos os uniformes, sei que um cara tem que bater na bola e que você sai correndo e de vez em quando a bola sai do estádio e fica todo mundo feliz, mas eu não entendo direito. Então, quando você abre o debate, você mostra, você aproxima o público, eu acho que faz uma diferença muito, muito, muito grande. E numa época de distúrbio de atenção, onde fica todo mundo prestando atenção em várias coisas, né? O teatro é uma coisa que eu acho que pode ajudar a sociedade a diminuir o número de clorazepam. Ripilina, né? Ritalina. Focar, né, e desliguem os seus celulares, né, obrigatoriamente. Desliga o celular. Formação de plateia. Quem tem a minha idade, eu nasci em 70, ouviu muito isso durante os anos 70. Formação de plateia é fundamental. A minha observação, Andresa, assim, que bonito, não? São uma amostra internacional, com esse pessoal nessa vibração, nessa ótica, nesse prisma de enxergar a vida, que sai desse cotidiano massacrante dos jornais, é denúncia, é crime, é crise econômica, é a bolsa, é os juros, é o dólar, é o desemprego, é a Polícia Federal, ninguém aguenta mais. De repente você vê essa turma toda fazendo arte no meio do caos, isso nos dá uma esperança, né? Nos dá um respiro. Um respiro, que bonito, né? Quer dizer, o brasileiro consegue hoje aqui, nós temos uma mostra internacional de teatro com peças produzidas também por brasileiros e estrangeiros, abrindo este espaço de arejamento. Como precisamos disso, né? Nossa, agora só lembrando que a mostra ela foi inspirada no Festival Internacional de Teatro que foi criado pela Ruth Escobar, né? Que faleceu no ano passado. Ela que começou a trazer esses grandes nomes internacionais para cá, para o espaço, né? Ela usou o talento e a capacidade de interlocução dela para erguer o teatro, né? A gente vai muito pouco ao teatro, né? Acho que o brasileiro precisa ir mais ao teatro. Descobre uma peça, porque às vezes você tem uma primeira experiência, né? Quantas vezes a gente já não experimentou uma coisa pela primeira vez e não gostou e depois, né, achou o seu caminho? O teatro nos tira daqui, né? Ajuda a curar a segunda-feira de manhã, a curar a chamada ferida da existência, né? Viva o teatro. Subiu para 55 o número de mortos na pior frente fria dos últimos anos na Europa. A nevasca continua derrubando os termômetros na região. Os aeroportos na Irlanda, Escócia e Inglaterra foram fechados. A frente polar siberiana, apelidada de Besta do Leste, se juntou com a tempestade atlântica chamada Emma. E a neve ficou ainda mais intensa. Este trem perdeu energia e os passageiros ficaram 15 horas presos nos vagões. Teve gente que dormiu no bagageiro. No Reino Unido, a pior nevasca em 3 décadas derrubou os termômetros na madrugada para 10 graus negativos. Espanha, França, Itália, Alemanha e a Europa Oriental também sofrem com as temperaturas abaixo de zero. Várias cidades estão completamente cobertas de neve. O jeito foi sair com um esqui para conseguir andar nas calçadas. Para os fãs do esporte, o cenário estava perfeito. Perfeito também para o registro de fotos da nevasca pela região. E a seguir, australiano de 99 anos bate recorde mundial de natação. É o que nós vamos mostrar em instantes. Vamos agora, então, ler algumas mensagens enviadas pelo nosso Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Tá lá. Claudete Conceição, essa é para você. Ela diz: Boscoli, eu vejo o país repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Cazuza, né? Cazuza. A próxima é o Celso Morelli. O voto sempre foi coletivo, você vota num sujeito, mas não sabe quem está por trás dele.
E a próxima ali do Bob Juliano, hoje os jovens ficam em casa até os 40 anos, com barba grande, lutando contra o tal opressor capitalismo. Mas ele usa iPhone de última geração. Bom, eu só não fiquei até os 40 anos em casa porque meus pais morreram. Porque senão eu teria ficado em casa até os 40 anos, adoraria ter ficado lá. Eu só não tive condições, adoro. E com relação à situação do Cazuza, sim. O Brasil poderia lembrar do Fernando Brant também, o que foi feito, amiga, daquilo que a gente sonhou, o que foi feito da vida, o que foi feito do amor. Eu comentaria o que ficou faltando, a questão do que você sempre se votou num candidato, mas na verdade o que está por trás dele muitas vezes a gente não sabe, na maioria das vezes a gente não sabe. São apoios, são coligações, são o tal do suplente, tinha que abolir essa figura do suplente, você vota no candidato, depois ele vira ministro e sobe o suplente. No Senado nós temos mais de 20 suplentes, são eminências pardas. Então, isso você vota no sujeito, mas você está votando no suplente. Ele sai e o suplente que assume que você nunca viu mais gordo. Eu vou trazer aqui, dá tempo uma outra questão, porque tem muita gente aqui falando do teatro ainda, o Celso Morelli, falando do preço, a Michele também, eles estão falando que aqui teatro artigo de luxo, que o preço não dá para frequentar. Não, há de fato algumas peças mais caras, mas especificamente no estado de São Paulo, visitando o Sesc e olhando a programação extra Sesc, mas pegando o Sesc como exemplo, há muitas coisas com preço acessível. Existe uma discussão que a gente não vai conseguir falar profundamente hoje, que é a meia entrada, né? Os caras que não estudam, têm 47 anos que nem eu, e chegam lá com a cara dura e pedem meia entrada. Aí o produtor é obrigado a nivelar por cima. Mas sim, existem peças caras, mas dá uma procurada. Dá para achar coisa gratuita também, sim, né? Dá, é possível. Aos 99 anos, um australiano bateu o recorde mundial de natação. George Coronis completou a prova de 50 metros livre na categoria para homens de 100 a 104 anos em 56 segundos e 12 centésimos. 35 segundos mais rápido do que o recorde anterior, estabelecido pelo britânico John Harrison em 2014, na época também com 99 anos. Coronis completará 100 anos no mês que vem, quando irá disputar nesta mesma categoria os Jogos da Comunidade Britânica, que começam dia 4 de abril na Austrália. O australiano disse que mantém a saúde graças à natação. Quando estou competindo, nada existe acima da água. É o único lugar onde eu não estou lutando contra a gravidade, disse ele. Demais, né? 100 anos já está pensando aí no próximo desafio, né? Demais. Da gravidade, né? E triste descobrir que ele é mais rápido do que eu. Espetacular, não? Sensacional. Obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Muito agradável. Muito obrigado. Nosso boa noite especial vai para o professor Alexandre Mendes, que dá aulas de Direito Penal em uma faculdade particular do Piauí. Ele foi solidário com a aluna que levou o filho, um bebê de 3 meses, para a sala de aula. O pequeno Matheus começou a chorar e o professor o pegou no colo para que a mãe não perdesse nada da lição. Resultado? O bebê ficou quietinho. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você. Hehehe